a nossa dicção. Então esse vídeo ele mostra que a dependência química, né, o uso de substância, ela aperfeiçoa determinados tipos de comportamento, mas não significa que você é aquele comportamento. Que depois de um certo tempo de abstinência, o terapeuta, a pessoa que está acompanhando você dentro do seu processo de tratamento, junto com uma equipe multidisciplinar, né? Elas juntam informações com vocês através do autoconhecimento, através de atividades específicas que levam à conclusão de se há realmente algum transtorno ou se é alguma característica específica daquela pessoa realmente, ou se há realmente a questão do transtorno em si, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês como o pensamento funciona, tá? Então aqui eu vou colocar uma imagem do cérebro, certo? Que a gente vai trabalhar aqui na questão de desenvolver uma ação conjunta aqui. Deixa eu abrir aqui ele no Paint, para que eu consiga fazer para que eu consiga, como se diz, para que eu consiga, quer ver? Aqui, maravilha. Aqui eu vou colocar como editor, porque eu quero fazer alguns rabiscos aqui, tá? Conseguem ver o rabisco? Conseguem ver o cérebro aí? Sim. Sim. Então eu vou aumentar aqui e vou colocar algo, deixa eu ver aqui. Maravilha, dá pra ver, né? Sim. Perfeito. Então o que a gente vai fazer, galera? É o seguinte: como que o cérebro funciona, Gustavo? Como que o meu pensamento funciona? Tá? Vamos lá. Eu dividi em 3 partes, certo? O processo de memória, ele entra no comportamento emocional aqui na frente, ó. Na verdade, o cérebro todo ele funciona, certo? Mas vamos falar aqui na frente da área motora, comportamento emocional e julgamento crítico, certo? A maneira que eu julgo aquele determinado tipo de comportamento, a maneira como eu vejo aquele determinado tipo de comportamento, a maneira que eu me comporto naquele comportamento. Quem falou frontal? E o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, tá? Frontal e neocórtex, né? Então vamos lá. Então o que acontece, galera? Nesse processo aqui, o uso da substância, ela afeta aqui e todo esse processo aqui, através do sistema de recompensa cerebral, ok? Mas vamos falar hoje de pensamentos, julgamento crítico, resposta emocional e área motora, tá bom? Vamos lá. O que acontece, pessoal? Vamos lá. A primeira parte para você iniciar um pensamento é o quê? O ambiente percebido, ou seja, a situação. Concorda? Sim. Aconteceu uma situação, um problema. Aconteceu uma situação, um problema, certo? Um estímulo. Você recebeu uma informação. O seu cérebro recebeu uma informação, tá? Se houver transtorno ou ele foi defasado pelo uso de substância química, com certeza vai haver o quê? Uma desestabilização, certo? Alguma consequência negativa, ou uma impulsividade maior, ou uma falta de raciocínio maior, de emoção também? né? De emoções também, tá? De emoções também, porque essa área afeta o quê? A parte da resposta emocional. A pessoa ela se torna mais impulsiva, a pessoa ela se torna mais ansiosa, a pessoa ela se torna mais intolerante, a pessoa ela se torna mais egocêntrica. Aí a gente conhece como traços de personalidade,
né? Que nós estamos falando. Então, o que acontece? Nesse processamento aqui, acontece o quê? Acontece a situação, é uma memória de trabalho que puxa do longo prazo, ou seja, as duas se conversam e dá o resultado. Coloquei esqueci aqui, ó. O resultado. Esqueci de colocar aqui, perdão. Dá o resultado, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Problemas. Acontece um problema na minha vida, tal, terminei um relacionamento, ou perdi o emprego, ou... vamos lá, me ajuda. Vamos falar de problemas aí, vai, vamos lá. Ou seu parente querido morreu. Ou seu parente querido morreu, o que mais? O carro quebrou. O carro quebrou, vamos lá, o que mais? Uma discussão familiar, o que mais? Vamos lá. Foi roubado. Casamento, como? Uma separação, o que mais? Falta de dinheiro, angústia para pagar as contas, o que mais? Uma doença. Frustrações, uma doença familiar, o que mais? Alguma perca, alguma perda, né? Emprego, né? Dificuldade sócio-familiar, dificuldade na família, enfim. Um momento ruim, né? Então o que acontece? Você teve uma fase de evolução ali da sua infância, né? Aonde você o quê? Aonde você enxerga hoje, através lá do passado, você já tem uma realidade percebida, você já tem as suas regras em meio àquele ambiente. Ou seja, em algum momento da sua vida, você já passou por uma perca e perda. Em algum momento da sua vida, você já teve uma dificuldade. E você criou uma resposta para aquilo. Né? Algum momento da sua vida você já foi ou se sentiu rejeitado. Algum momento da sua vida você já se frustrou ou frustrou alguém. Em algum momento da sua vida você já mentiu ou quis manipular alguém, ou vice-versa. Em algum momento da sua vida você já se sentiu fracassado. Em algum momento da sua vida você já sentiu inúmeros sentimentos. E você foi crescendo, aprendendo as suas regras, a sua realidade, como você percebe o problema. Como você percebe o problema, como você percebe aquele estímulo. Né? Aí um dia você foi e conheceu a substância, ou você tinha alguém na família que tem algum transtorno e o transtorno foi hereditário. Mas estamos falando aqui de substâncias psicoativas nesse momento. Tá? Maravilha. Então o que acontece? Então a substância ela afetou ali a sua resposta, o seu comportamento emocional, a sua resposta emocional, certo? A sua memória de trabalho. Ou seja, quando você usa qualquer tipo de substância, você queima os neurônios. Então, é como se essa parte aqui ficasse, deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu vejo. É como se, sabe um pulmão de um fumante? Sim. É como se ficasse daquele jeito, ali, né? Queima os neurônios, certo? Então, não é que você para e perde a capacidade de pensar. Você entra em déficit de pensamento, né? Você tem dificuldade de pensar. E a sua resposta emocional vem em cima de o quê? De um instinto de sobrevivência. Exatamente. Porque o cérebro ele está preocupado em quê? Em te manter vivo. O cérebro ele está preocupado em te manter no estado constante de prazer, num estado constante de estar saciado dentro das suas demandas emocionais. Não é gostoso sentir dor, não é gostoso sentir o peso da tristeza, o peso do fracasso, a sensação de ambos os sentimentos. Nós só queremos estar preenchidos, né, com a nossa escassez e mediocridade dentro de um prazer, que na verdade é uma percepção do que é a realidade, do que é o prazer, né? Então o que acontece? Alguma dúvida até aqui? Não. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não. Alguém não está entendendo? Não estou.
Só uma pergunta. Oi. Quer dizer, então, que o nosso cérebro, devido ao uso, ele fica necrosado? Na verdade... Mas não quer dizer que ele está sem funcionalidade, ele só está, tipo, dormente, é isso? Na verdade, ele não fica necrosado. Morre conexões sinápticas, ou seja, morre conexões sinápticas através de neurônios, tá? O neurônio é assim, ó. O neurônio é assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ele é assim, aí vem aqui, 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 aí vem outro aqui, aqui, vem outro aqui, vem outro aqui. É como se fosse aquelas buchas no meio do mato, que você acha aquelas buchas no meio do mato, sabe? Então daquele jeito, mais ou menos. Você olha no microscópio, parece uma bucha no meio do mato. Aí morre os neurônios e conexões sinápticas. Que diminui, não todos, né? Não todos. Diminui, né? Faz de conta que você tem 30 bilhões, vai para 20 bilhões, 10 bilhões, depende da quantidade. Oi? Tem como recuperar? Não, existe um fenômeno chamado neurogênese, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Opa. Eu queria saber se todas as drogas causam isso? Todas, Todas. todas, inclusive medicações psicotrópicas, inclusive as medicações que a gente toma. Uma pergunta. Ah, por exemplo. Talvez seja por isso que eu esteja tendo tanto esquecimento, por causa da quantidade do uso. Matou muitos neurônios. Pode ser, Porque às vezes eu vou falar alguma coisa ou tentar lembrar de algo e eu não consigo lembrar. pode ser, mas resta esperança, tá? O nosso corpo, ele é O maravilhoso. medicamento também deixa esses efeitos colaterais? Como eu posso dizer, eles não matam o neurônio, mas eles direcionam o neurônio para fazer uma determinada função. Entende? É bem complexo essa parada de medicação, tá? Qualquer dia eu converso com a doutora, aí ela vem e fala melhor pra vocês, tá bom? E aí deixa um especialista no assunto falar nisso, tá? O esquema aqui é qual o funcionamento do cérebro, tá? Então vamos lá. Então, ele vai, queima os neurônios e piriri pororó. Então, quando você usa uma substância, diminui a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de imaginar, a sua capacidade de resposta emocional, a sua capacidade área motora, as pessoas andam meio pá, enfim, as suas capacidades de criar novas memórias, aprender novos tipos de comportamento, desenvolver novos tipos de hábito, né? Ou seja, por isso que você fica no famoso ciclo vicioso, né? Por isso que você fica no famoso ciclo vicioso. Aquela pessoa que acostumou pegar algo de alguém, continua pegando algo de alguém. Ela fala assim, eu não vou pegar, mas pega. Por quê? Porque o comportamento, ele se fortaleceu dentro de uma queima neuronal. E ela repete aquele padrão porque já existe o quê? Uma realidade percebida e uma regra. Ou seja, apareceu o estímulo. O salgadinho do Gustavo Moscano ali. E aí? O estímulo. Aí ele passa por toda essa área aqui. Só que essa parte queimou os neurônios. Ela está fraca por falta de estímulo. E que eu vou falar no finalzinho para vocês como estimular isso para desenvolver, tá? Só um instantinho, Rose. Pode perguntar, vai. Não, rapidinho. Só para entender, quando a gente usa droga, geralmente sua mente, você faz vários planos, uma coisa assim meio mirabolante, né? Sua mente viaja, você fala, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Só que aí, quando passa o efeito dela, você tá naquela falta de coragem, aquela falta de ânimo, você acaba se deprimindo e entra até em depressão muitas das vezes. Entendeu? E aquilo que você imaginou que era tudo, né, você não faz nada. Então isso seria porque a gente está sem a falta dos neurônios? Na verdade, o que acontece? Toda vez que você queima um neurônio, você perde um pouco de química cerebral. Por quê? Porque dopamina, serotonina, noradrenalina, ela serve para quê? Ela vem através das conexões pré e pós-sinápticas para te trazer a motivação de realizar uma atitude. Por exemplo, um depressivo, muitas pessoas falam que é a ausência de serotonina, ou seja, a ausência da química da felicidade.
Quando na verdade é a ausência de dopamina, ou seja, a falta de motivação de realizar uma coisa que pode trazer a felicidade. Então, você perde a questão de quê? Da liberação e da quantidade de espaço neuronal de receber uma determinada tipo de substância. Por isso que pode desenvolver transtorno. Tá? Porque às vezes você queima muito neurônio aí, mas aí é um assunto que somente testes neurais que responderiam essas perguntas. Por que desenvolver determinado tipo de comportamento? Oi. Eu ia perguntar só uma coisa. Essa parte da frente que você explicou o que é. Córtex pré-frontal. Essa parte daqui Occipital. fica o que no cérebro? A parte de trás É. é responsável pela sua visão. Pela visão? Isso. Então, quem sabe, uma pergunta. Eu não tô enxergando direito, pode ser por uso da droga? Porque o que você escreveu eu não enxergo. O que ninguém escreve eu enxergo. Não, aí pode ser uma questão de... Oculista. É por isso. Mas É eu só fiquei- visão ou Mas tem eu mais fiquei coisa? por isso que eu uso a droga. Eu não tinha preocupado. Bom, daí assim, eu não quero ser, como posso dizer, sei lá, às vezes Mas o uso abusivo da droga. você desenvolveu, pode ter desenvolvido, pode ter uma correlação com isso, pode ser a idade, bem-vinda à selva, filha, Bem-vindo ao seu. né? Ô, Gustavo, é a visão e o que mais? Desculpa. Acho que é a idade. Visão, fica só com a visão, filha, ela tem outras questões, mas não vamos fugir do ponto não, tá? Não vamos fugir do ponto não. Essa parte de memória de trabalho a gente chama de consciência, tá? Consciência. O que é consciência, Gustavo? Tudo aquilo que está acontecendo aqui e agora. Aqui agora eu estou transmitindo informação, aqui agora vocês estão pensando, vocês estão recebendo informações, vocês estão imaginando, tem uns que estão pensando no que vai ser a janta, tem uns que vai estar pensando no que o marido está fazendo, com quem que ele está, tem uns que tá dormindo, tem uns que, sei lá, tá contando carneirinho, tem Eu uns que... mesmo, seu Gustavo, eu tava tomando água, Ah lá, pensando em minha filha, o que é que ela pensando na tava filha fazendo, dela, o que ela tava pensando no que ela tava fazendo. fazendo agora, aí Exatamente. veio a vontade de chorar, aí eu tomei água, passou. Pronto, isso é a consciência, né? Isso é a consciência, né? Então o que acontece? E infelizmente, né, a parte mais afetada a parte mais importante do ser humano racional, né, o que diferencia a gente dos animais, né, é o córtex pré-frontal, né? Porque ele que determina se eu vou ou se eu não vou, se eu faço ou se eu não faço, se eu ajo ou se eu não ajo, se eu mudo ou se eu não mudo. Isso é difícil controlar. Você entende? Se eu controlo ou não controlo, se eu aprendo ou não aprendo, se eu desenvolvo ou se eu não desenvolvo, que a gente chama de consciência, né? Ou seja, resposta e a sua conduta, a sua maneira de reagir ao estímulo, que, lembrando, existe toda uma regra, todo um aprendizado recorrente do que você já viveu até aqui. Se você aprendeu a mentir para fugir da responsabilidade da mentira, hoje você tem a oportunidade de mentir e continuar com a resposta e conduta, ou criar um novo ser humano, criar uma nova. Aí que entra o barato da coisa, aí que eu quero deixar uma coisa bem legal para vocês, tá? Então, a memória de trabalho também é prejudicada. O próprio nome diz, memória de trabalho. Existe a memória a longo prazo, existe a memória de curto, ou seja, apertei um botão, curto, memória de trabalho. Acabei de apertar o botão, 15 segundos, 10 segundos, 20, 30 segundos, memória de trabalho, aprendi a tocar o botão. Daqui a 5, 10 dias, eu sei que esse botão, ele realiza essa função. Ou seja, a memória de trabalho é aquilo que eu realizo e consigo e entendo se é bom ou ruim. Ou seja, eu vou, pego o salgadinho do Gustavo. O Gustavo descobre. Ele fica muito bravo. Eu vou registrar isso como ruim. Da próxima vez, eu vou ter a oportunidade de fazer, de ter a mesma conduta, mas eu vou lembrar que ele ficou muito bravo. Mudando de assunto. Mudando agora, eu vou para algo mais pesado. Termino meu tratamento, vou lá fora,
arrumo um namorado, vou pra igreja, academia, compro um relógio, um tênis novo, uma bota nova, enfim, não sei. Enfim, bacana. Quando vê, perco o emprego, perco o namorado, a igreja, eu descubro que o pastor só fala de dízimo, enfim, bacana, legal, show de bola, frustração, decepção, parará, 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 parará. Você já tem dentro do seu cérebro uma realidade apercebida, você já tem as suas regras, você já viveu esse ambiente, a sua memória de trabalho conversa com a sua memória de longo prazo. Como você reagiu, Gustavo, naquela época? Como você reagiu, Gustavo? Aí já libera uma química chamada dopamina. Aí existe o quê? A memória. Lembra? Comportamento emocional. Mas julgamento crítico também é um processo de memória. Eu julgo aquilo que eu estou vivendo. Então eu puxo da memória, que é um arquivo. Como eu me comporto a tudo que está acontecendo. Aí vem a lembrança. Ah, vou tomar uma. Só de raiva. Ou tá aquele calor intenso. Foi promovido na empresa. O namorado ou a namorada comprou um presente novo aqui, legal pra você e tal. Tá tudo indo bem. Bacana, legal. Tá aquele sol, você passa aquela música, sei lá, fala algum cantor legal aí, vai. Elton John. Elton John. Elton John. Bom Jovi lá no bar, lá no Bom Jovi no barzinho. Então, enfim, você olha a Heineken. Presta atenção, só um instantinho, por gentileza. Vamos lá. Você olha, tal, a Heineken tá até descendo aquele líquido ali, você fala, tá tudo dando certo, vou tomar só uma. Chego em casa, tomo um banho, vou pra casa do meu namorado e tal. Quando vê, Tô na droga. volta ao ciclo novamente. Né? Isso tanto na frustração quanto na perda, você já tem um arquivo, você já tem o quê? Um acervo de informação. Estão compreendendo? Sim. No meu caso, que eu não bebo. Aí você vai fumar uma pedra, ou cheirar uma cocaína. É, cocaína, né? Tem um acervo, tem uma informação. Ah, vou dar um tirinho pra comemorar. Dá um tirinho. Ou enfim, né? Ou enfim, vamos lá. Pessoal, de verdade. Coca-Cola também é vício. Pessoal, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. A gente está divertindo, a gente está dando uma risada. Mas esse processo aqui é o que te mantém limpo. É lógico. Tá? O dia que você descobrir, identificar esse processo no seu dia a dia, você tem a oportunidade, você consegue mudar. Há muito exercício, há muita necessidade de fazer exercício nisso, mas você consegue mudar. Tá? Você sabendo desse processo, você consegue mudar realmente. Tá? Ou seja, depois que você entende como você enxerga os problemas, certo? Depois que você entende como os problemas são processados na sua mente, e depois que você vê você se comportando daquela maneira e começa a desenvolver novas memórias de trabalho e desenvolver novas memórias de longo prazo, você realmente só usa substância se você quiser. Você só vai ter um agudo ou como posso dizer, um espasmo ou uma crise, né? Uma crise de ansiedade, se você não souber o passo a passo disso, tá? Então entenda que você tem uma realidade que do 0 ao 2 você aprendeu, do 2 ao 6 você aprendeu, dos 6 aos 12 você aprendeu, dos 12 aos 16 você aprendeu, né? E dos 16 até os 24 você passou pela curva do L do aprendizado, tá? Ou seja, em todas essas fases você absorveu informações e desenvolveu comportamentos.
Tá? Então entenda que hoje você reage assim porque lá atrás você aprendeu daquela maneira. E se você for uma pessoa que não quer enxergar que tem um problema, desculpa, você não vai conseguir mudar. Se você for uma pessoa que acha que o problema realmente é ir lá e pegar um quino ou alguma substância psicoativa, desculpa. Vem dobrada. Desculpa, você está no lugar errado. Nós temos que entender que o ser humano, dentro da sua complexidade, ele foi e será desenvolvido para se aperfeiçoar. Enquanto ele estiver se aperfeiçoando, ou seja, o seu passado, ele serve não para te julgar ou te paralisar, mas serve como exemplo para uma nova mudança. Ou seja, você passou pelaquela realidade, você teve uma conduta, aquela conduta não foi positiva, não foi legal, você registrou isso na memória de trabalho, na memória de longo prazo, mas desenvolveu novos comportamentos. E passou lá na frente por aquilo de novo e agiu de uma maneira diferente. Aí você evoluiu, amadureceu. Agora a questão de ficar 3, 6, 9, 1 ano, 20, 30, 40, 50, nada contra, 10, eu tenho 8 internações, 10, 15, 20, acreditando que o problema é a droga, desculpa, você vai viver essa realidade. Memória. Eu uso-me interno. Vira também um hábito. Vira também um hábito. Vira um hábito. Vira um hábito. A pessoa usa porque sabe que alguém vai lá mandar o resgate. Ou usa porque sabe que é fácil se internar. Ou usa porque tem alguém dentro de uma clínica. Ou usa porque tem... E tem famílias, ouso dizer, você que está assistindo, é verdade, que faz a pessoa recair. Por quê? Porque assim como nós temos respostas, temos estímulos, temos respostas, temos informação, a família também tem. A família também tem. Esses dias vocês viram minha mãe ligando aqui, vocês lembram, né? Ela, onde você tá? O que você tá fazendo? Enfim, super preocupada, né? Mas enfim, né? Então assim, nós carregaremos para sempre o julgo, né? De uma possibilidade de ter um transtorno, da possibilidade de ter um transtorno, mas independente de ter o transtorno ou não, o nosso comportamento ele é totalmente mutável. Independente se você tem uma crise de ansiedade ou não, você pode aprender a controlar aquela crise de ansiedade. Oi. Eu que já tinha transtorno de bipolaridade antes do uso da droga. Certo. Eu com 30 anos. Eu só fui usar a droga com 37 anos de idade. Certo. Piorou o transtorno por conta disso? Claro que sim. Por quê? Porque a resposta emocional, o comportamento emocional queimou neurônios aqui, né? Então a resposta emocional piora. Ou seja, você fica sem resposta emocional. Pode ficar muito mais agudo a questão da autolesão, da questão da visão da autoimagem, da baixa autoestima e assim vai, né? Mas tudo isso é treinável, tá? E o que eu queria falar para vocês? Hoje a ciência já estuda algo chamado neurogênese. Olha só, neurogênese. O que é isso? Por exemplo, eu queimei 20 bilhões de neurônios. Eu queimei 20 bilhões de neurônios. Ficou 10. Certo? Ficou 10. E tem como queimar todos? Oi? Oi? E se queimar todos? Bom, se queimar todos, eu não vou poder usar exemplos, entende? Mas você vai ser uma pessoa institucionalizada. Atravessou o espelho? Você vai ficar, Insana. como posso dizer? Você pode comer cocô e rasgar dinheiro. Você é uma pessoa esquizofrênica? Pode, não. Uma pessoa esquizofrênica não significa. Não? Todos nós temos esquizofrenia. Sério?
Ai, isso sim. Todos nós. Eu não sabia. Também Todos não. nós. Todos nós. Não, todo ser humano tem. Chama transtorno de. Chama personalidade esquizoide. Todos nós temos a semente da esquizofrenia. Todos nós, todo ser humano. Todo ser humano. Só que se ela vai desenvolver ou não, depende do seu estilo de vida. Por exemplo, a minha mãe tem diabetes, por exemplo. Né? Aí ela vai e eu cresço à base de doce. Provavelmente Eu vou ser um diabético. eu também seria um diabético. Aí a minha mãe tem diabetes. Ela sabe disso, que é hereditário, que eu posso ter, mas me dá um outro tipo de alimentação. Provavelmente eu não vou ter. Exatamente. Né? E assim sucessivamente. Né? Então todos nós temos, são 5 Big Five, são 5 personalidades, né? Antissocial, putz, agora esqueci. Narcísica, tem a esquizoide, a paranoia e assim vai. Esqueci, de verdade, me deu um branco. Mas tem a esquizoide, a esquizofrenia, todos têm. Todos temos. Se é desenvolvida ou não, depende. Você pode se tornar uma bipolar, você pode se tornar uma pessoa com crise de ansiedade generalizada, você pode desenvolver uma esquizofrenia, você pode desenvolver uma bipolaridade, já falei, uma depressão, vários tipos de doenças mentais. Quando você troca as coisas, tipo assim, vai, eu te dou, por exemplo, um lápis e falo que é isqueiro, você vê um isqueiro. E aí entra na esquizofrenia? Aí depende, Feliz, conversa com seu médico. É o caso dela. Se eu pegar um lápis aqui, começar a fumar o canetão aqui, ó. Alguma coisa tá errada, né? Vamos lá, vamos voltar lá, né? Vamos lá. Então o que acontece, galera? Então assim, todos perceberam, todos estão cientes que através da nossa fase de desenvolvimento, nós adquirimos certos tipos de comportamento, certo? Aí, beleza, nós temos um ambiente percebido, nós enxergamos o problema, nós temos os estímulos, certo? Acontecem os estímulos, as situações, correto? E nós temos uma resposta, uma conduta já formada, correto? Sim. Bacana? E o acervo informação, ou seja, acervo é a quantidade, é a resposta, é conteúdo. Eu tenho um acervo de informações sobre como me sentir rejeitado, como eu ajo quando me sinto rejeitado, como eu me ajo quando eu sinto que alguém está me insultando, quando eu acho que alguém está me tirando, e assim vai. Como é a minha conduta? Ou seja, passa por essa tríade aqui. E no final se torna o seu comportamento. Isso eu estou aprendendo com a Karen. Ela falou pra gente respirar, segurar 7 segundos e depois soltar. E aí passa. E aí eu fiz isso essa semana e funcionou. Opa, então continua que dá certo. Você tá desenvolvendo uma nova, o quê? Uma nova resposta, uma nova conduta. Tem um bom professor, você tá ligado? Você está desenvolvendo uma nova resposta, uma nova Ela mandou conduta. encher a boca d'água, mas como tinha água, eu enchi de água. Ô Gustavo, eu tenho uma pergunta. Fala aí. Os neurônios femininos são diferenciados dos neurônios masculinos? Opa, muito bom. A neurobiologia diz que sim. As mulheres são mais inteligentes que os homens. Tá? A mulher de minha mãe dependente de homem. Não entendeu nada, então? A mulher também é mais independente do homem. Ótima pergunta, ó, 2 ótimas perguntas. Aí que tá o negócio. Por ser mais inteligente, a resposta emocional da mulher, o comportamento da mulher, também é mais intenso. Intenso, né? Você tá entendendo? Então, os traumas femininos também são mais? Intenso. Então, a dificuldade de tratamento com o feminino também é mais? Intenso. Exatamente. Ninguém bate palma agora, né? Vamos lá. Mas existe uma esperança, Por tá? isso é tão difícil achar clínica feminina, seu Gustavo? Oi? Por isso que é tão difícil achar clínica feminina? Se eu falar pra você o que eu escuto do porquê que eu trabalho com mulher, É que
porque é muito É difícil. que é difícil, né? Lidar com mulher. Cara, Não é fácil. eu acho que é mais fácil por quê? Porque a mulher, se por exemplo assim, se eu sinto mais, eu tenho mais probabilidade de aceitar aquilo que eu sinto. O homem, ele já é mais orgulhoso. Machista. Não é questão de machismo, é um mecanismo de defesa do homem, entende? Não é questão de agressividade. O problema do tratamento de dependência química masculina é que o quê? É que o homem, dentro do seu instinto, ele é o mantenedor do lar. Deveria ser. Então, ele tem uma grande necessidade de sentir o quê? O rei da selva. E para uma outra pessoa, eu admitir o meu erro para uma outra pessoa é muito difícil. Então, para o homem, é difícil admitir os seus erros. Entende? Mas é mais fácil chamar a clínica masculina do que uma feminina. Isso com certeza. Isso com certeza. Você entendeu? Isso com certeza. Mas eu particularmente, dentro das minhas especializações, quando eu conheci a mente feminina, eu falei assim, um dia eu vou ter uma clínica feminina. Porque, vamos dizer assim, se vocês se empenharem em trabalhar em conjunto, se vocês realmente empenharem em viver uma microsociedade, vocês fazem coisas e descobrem coisas e aproveitarão em conjunto um tratamento muito mais, como posso dizer, muito mais vantajoso. Ou seja, a probabilidade de uma mulher ficar limpa, é bíblico isso. A mulher sábia edifica o e a tola leva à ruína. Você entende? Então assim, dentro das estatísticas de recuperação, as mulheres saem na frente do homem. Você entende? Dentro da estatística. Tá? A mulher tem a probabilidade de ficar mais limpa que o homem. Você entende? Mas, basicamente, são os mesmos traumas, né? Só que o homem tem um pouco mais de egocentrismo e orgulho, tá? A mulher, depois que ela começa a se abrir realmente, né? Ela consegue entender mais fácil a complexidade das suas emoções. Só que daí começa aquela patifaria de colocar a culpa no outro, que todo ser humano faz, né? E não é todas que conseguem reconhecer seus erros, entende? Não é todas. Mas quando ela começa a olhar para os seus, vamos dizer assim, o seu acervo, para as informações, para a resposta dos seus problemas no dia a dia, ela consegue a memória de longo prazo desenvolver melhor. Cientificamente comprovado, a neurobiologia da mulher, a de memória de longo prazo, é mais resistente do que a do homem, tá? Ou seja, porque a mulher guarda tanta mágoa de alguém? Você entende? Um exemplo básico assim, né? Você entendeu? Então vamos lá. Então, vamos lá que eu queimei de 20 bilhões, eu queimei 10 bilhões, beleza? Show de bola. Aí o que acontece? Existe um fenômeno chamado neurogênese. Ao invés de ficar moscando por aí, pede para um coordenador ou vem aqui um grupo aqui, coloca aqui no YouTube aqui, ó, neurogênese. Neurociência, você vai entender. Mas no didático, neurogênese é o quê? É quando um neurônio ajuda o outro a desempenhar uma função. Gustavo, o neurônio renasce, isso é papo de maconheiro. Não renasce. Morreu. Tá? Mas esses 10 bilhões... eles se tornam mais fortes. Eles se tornam mais fortes, tá? Então eles conseguem realizar... Quer prestar atenção, Carla, por favor. Posso continuar? Obrigado. Alguma dúvida? Às vezes é alguma dúvida, né? Não, é que ela estava fazendo barulho, nós estamos pedindo uma atenção que nós queremos entender. Se ela não quer... Tá bom então. Então vamos lá. Então, isso... Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Fatos, conceitos silenciados, inconscientes. Então, o que acontece? Você sempre terá uma luta contra a resposta do seu passado mediante os problemas que você vive hoje. Tá? Sempre o seu passado vai trazer uma resposta de ação hoje. Entenda isso. Tá? Gustavo, como fortalecer os meus neurônios? Escrita, leitura, atividade física, partilha, qualidade do sono,
boa alimentação, interação com o ambiente, interação social. Tudo isso ajuda a você aprender uma nova habilidade. Entende? Aprender uma nova habilidade. Tudo isso ajuda você a fortalecer o seu cérebro. Tá? Ah, Gustavo, mas eu leio 2 páginas de um livro e já esqueço. Isso é uma consequência. Mas se você insistir um mês, com certeza, daqui a um mês você vai lembrar daquelas 2 páginas do livro. Né? Porque você exercitou aquela parte de interpretação, a parte de memória. Essas coisas ajudam a fortalecer os neurônios. Exatamente, exatamente. Aí, querendo aquela parte ali, ó. Aquela parte aqui, ó, do comportamento emocional. Né? Do comportamento emocional, da resposta. Né? O que acontece? Se eu tô acostumado ao quê? Alguém vir e me agredir verbalmente, eu já gritar, xingar todo mundo e papapá, 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 papapá. Eu já falei, o cara que eu era, o cara que eu sou, o cara que eu gostaria de ser, eu já fiz isso, né? Se alguém lembrar dessa reunião, enfim. Eu parar, vou responder desse jeito? Não, peraí. Eu tiver o controle, o julgamento crítico. Olha só. E aqui atrás é o neocórtex, né? A resposta, a conduta. Entendeu? Eu vou o quê? Criar uma nova memória de trabalho e ver que aquilo é bom e desenvolver um novo padrão de comportamento. Aí eu quebro o ciclo vicioso. Aí alguém me xinga, eu vou dar soco, jogo a cadeira, a vida continua. Aí provavelmente lá fora alguém vai me xingar, eu vou brigar e vai vir consequências da vida. Aí eu aqui dentro eu me sinto rejeitado, e continuo. Aí, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade. Mais uma coisa, você é aquilo que faz repetidas vezes. Excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então nós estamos aqui, você está aqui para descobrir quem você é de verdade, sem substância, quem você é no trabalho, na família, tem lá, né? O eu lá, né? Tem aí as perguntas de autoconhecimento, né? Sim. Eu, minha família, trabalho, lazer, escola, dinheiro, namorado ou namorada, natureza, espiritualidade, mexer nas coisas dos outros, e assim vai. Se você souber quem é você em todos esses aspectos, e criar, decidir mudar, mas verdadeiramente, não o que o outro fala. Não o que o outro fala. Tem a pergunta lá, né? O que os outros falam de mim que eu não concordo? O que os outros falam de mim que eu concordo? Sim. Né? Enfim, um dia eu vou trazer essa autoconhecimento, a gente vai fazer um debate sobre isso. Um bate-papo sobre isso, tá? Tá bom. Vou abrir segredos sobre aquelas perguntas. Vamos fazer vamos ter uma sessão psicanalítica em grupo aqui, tá? Então, o que acontece? Então, você conhecendo você dentro do quê? Do seu estímulo, da sua resposta e como você interpreta isso, você desenvolve o comportamento, você chega ao resultado. Você mudando isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao longo da vida, você se torna mais tolerante a certos tipos de comportamento e, consequentemente, aumenta. Porque quando, vamos lá fora falaram o quê? Ou só eu que ouvi assim, ó, você nunca vai mudar. Vamos lá, eu vou falando de mim aqui, ó. E quem já ouviu isso, fala eu. Você nunca vai mudar. Você não vale nada. Você não vai conseguir. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não muda mais. E a gente acredita. Porque você falava assim, eu falava assim, não vou fazer isso mais não. Na outra sexta-feira, tava fazendo. Toda vez que eu levanto
e falo, eu vou ler uma página de um livro e não leio, eu mostro para mim mesmo que eu não sou capaz. Por isso que todo dia eu levanto sabendo o que eu tenho que fazer naquele dia. Porque quando você levanta e tem metas no dia, você realiza aquelas metas, você mostra para você e para aquele que falou que você não ia conseguir, que você consegue. Entendeu? Que você consegue. Eu vou ler 3 páginas de um livro, parabéns, você conseguiu. Você mostrou para você mesmo. Aí você trabalha autoestima, amor próprio. E autoestima, amor próprio. Ó, Pedro, você tá achando a boca. Então você trabalha com autoestima, amor próprio, tudo isso desenvolve em você. Né? Então todos aqueles julgamentos, quando você pratica um comportamento conivente, incoerente com aquilo que você quer ser, e mostra pra você que você não é aquilo que falaram que você é, irmão, na moral, você aprende a melhor arte de todas. Sabe qual? A arte de ligar o foda-se. Entende? E segue seu caminho. Porque as pessoas hoje estão carregadas de traumas, estão carregadas de feridas, estão carregadas de sentimentos de fracasso, de sucesso, de intolerância. E o problema é quem? É o dependente químico. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Vem. Presta atenção, por gentileza. Por gentileza, por gentileza. E o problema é o dependente químico. Não, não é. A maneira como o mundo está interpretando a ação do outro. O amor do mundo esfriou. Jesus está voltando. Tá? Aquela que está limpa, limpe-se. E aquela que está suja, suje-se mais. Tá? Lembre-se, porcos anda com porcos. Águia voa com águia. Quem é você? Águia. Águia de ouro. Então pensa nisso. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Eu consegui passar uma mensagem de uma maneira coerente que possa de uma interpretação legal? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar que depois eu falo de coisas específicas, tá bom? Então, para você.